Glória a Deus. Amém, amados? Que o Senhor Ele possa falar ao meu e ao teu coração. No domingo passado nós ministramos sobre algo que tem ecoado sobre o nosso coração, e eu ia finalizar na quarta, porém Deus me deu uma palavra quarta-feira e eu queria finalizar ela hoje. Há um grito: o noivo está vindo, e isso é maravilhoso. Então lá em Mateus capítulo 22, eu queria que você deixasse aberto aí na tua Bíblia. Mateus capítulo 22, versículo 1 para frente, a gente já vai chegar lá. A igreja, como eu disse no domingo, ela está ou estava dormindo, pelo menos a gente está acordando, pelo menos é o meu modo de ver, pelo menos para nós que estamos aqui, a nossa família, você que está em casa, pelo que nós temos ouvido, convivido e entendido que o Senhor Ele tem feito nas nossas casas, nossos lares, nas nossas famílias. Então, porque o noivo demorou, as virgens dormiram. Porque o noivo demorou para elas, porque a Bíblia diz que o Senhor Ele veio no momento certo, Ele veio na plenitude dos tempos, e a plenitude dos tempos é no momento perfeito, no lugar exato, na maneira exata, no tempo exato, no ano correto, tudo perfeito. Então quando a Bíblia ela diz as 10 virgens, o noivo se demorou para elas, porque no final dessa parábola, o próprio Jesus ele vai dizer: vigiai, porque não sabeis a hora que o noivo há de vir. Então há um grito. Deus, por sua graça e misericórdia, está nos chamando para acordarmos e nos prepararmos para as bodas. Hoje é a ceia do Senhor, mais uma oportunidade de celebrar a ceia do Senhor, de poder dizer para Ele: Senhor, nós estamos fazendo sobre essa terra o que nós já entendemos que há de ser feito aí no céu, aí na glória, quando houver as bodas do Cordeiro, que a gente vai falar hoje um pouquinho sobre essa parábola do capítulo 22 de Mateus. Então, não é momento da gente discutir quem vai, quem não vai para o céu. Não é momento da gente discutir se é grande tribulação, como eu disse. Não é momento da gente discutir sobre tantas outras coisas que tiram o nosso foco, tiram o nosso coração da verdade, que a palavra diz que o noivo está vindo. Então nós precisamos deixar de lado: pastor, mas são como os tempos de Noé, Jesus está vindo. Tá. Talvez não venha hoje, talvez não venha amanhã, talvez não venha tão cedo, mas a verdade é, se Ele voltar hoje, Ele precisa nos encontrar servindo Ele assim como Ele espera. Então sabe o que eu quero hoje? Tem um louvor que há 20 anos pelo menos se ouve, que eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Esse louvor tem ecoado no meu coração esses dias. E olha que faz pelo menos uns 20 aí, que pelo menos que eu conheço, se não tiver mais. Então é interessante que o que eu quero é Deus. Encher as minhas lamparinas de azeite para que elas continuem acesas, para quando o noivo voltar e chegar, ela está preparada. É o que eu espero, que o Senhor Ele me encontre assim, quando voltar. E aí vamos buscar saber mais sobre o noivo, e não sobre as tragédias. Antigamente se falava Jesus te ama, as pessoas falavam eu conheço, eu sei. Na verdade nem sabia quem Ele era. Sabia porque ou escutou alguma história, porque na sua religião diz sobre Ele. Mas os dias de hoje o Senhor Ele não quer simplesmente que você venha a falar. Ele espera que eu e você venhamos a viver o reino dos céus e apresentemos Ele. Jesus ao nosso lado na nossa casa, Jesus ao nosso lado no nosso trabalho, na escola, no meio da sociedade, na igreja, em todos os lugares, apresentar a presença de Jesus. Ele quer ter um relacionamento comigo, com você. Ele quer viver uma vida de família
comigo e com você. Ele quer ser seu amigo. Ele quer ser o seu Salvador. Ele quer te apresentar a vida do Pai que deseja nos levar de volta para Ele na sua casa. E isso que tem gritado nos dias de hoje. E é interessante que nós falamos lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7. O Senhor não te deu espírito de medo ou covardia, mas Deus de fortaleza, de amor e equilíbrio. O Senhor não te deu o espírito para temer, para ficar com medo. Ele te deu o espírito para você vencer. Então vamos voltar as nossas atenções para Deus. Porque ainda que a gente tenha medo, que é aquele medo natural que eu disse semana passada, de você colocar a mão no fogo e saber que vai queimar, então você não vai, medo de altura, existe esse medo físico, que na realidade ele é mental e ele é sentimental, mas existe algo espiritual de Deus, que te traz fortaleza, que te traz amor de viver o relacionamento, e esse amor não é, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, não, amor, nós definimos como comportamento, e o nosso comportamento define se nós amamos ou o odiamos. Então é esse amor que o Senhor Ele quer invadir nesses dias o teu coração. E aí nós vamos ver hoje que Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele está instituindo a ceia, ele está falando da ceia, instituindo não porque ela já foi instituída por Jesus, mas ele está trazendo de uma forma tão clara e tão simples, que é o que a gente fala até hoje. Paulo, o apóstolo Paulo, que não ceiou naquele dia, possivelmente ele estava do lado de fora, em algum lugar, perseguindo os cristãos, os que estavam se convertendo, os que estavam indo atrás de Jesus, para os perseguir, prender e matar. É esse mesmo cara que vai passar 3 dias e 3 noites cego, onde Jesus vai falar com ele, vai ensinar para ele, e ali eu acredito que a ceia do Senhor foi explicada para ele, ele entendeu de uma tal forma que ele explica tão claramente as nossas vidas, e ele diz assim, na noite que o Senhor foi traído, ele disse assim, porque eu recebi do Senhor, ele me falou a respeito daquela noite, em detalhes, ele detalhou para Paulo aquela noite, porque ele está falando como se Cristo estivesse falando para ele. O Senhor, ele disse naquela noite, e ele diz, eu quero ensinar vocês a respeito daquela noite, que ele não estava. Tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vocês. Fazei isso em memória de mim. E aí o Senhor, ele diz assim, de uma forma literal. Jesus, ele estava dizendo assim, peraí, não é só isso. Tomai o meu pão, o corpo e o suco da uva. Tomai e bebei. Fazei isso em memória de mim. E aí Jesus, ele está dizendo isso para ele, para todos os que estão ali com ele. E ele está dizendo assim, não é só isso. É todas as vezes que vocês se reunirem para comer do pão e tomar do cálice do Senhor. É todas as vezes, não foi só aquele dia. É todas as vezes que nos reunirmos. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo estava dizendo assim, olha, ele instituiu a ceia naquela noite, e ela precisa se tornar viva nos nossos dias. Paulo está dizendo isso, para que a gente anuncie a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo estava dizendo assim, é muito fresco o que está acontecendo. Sabe que lá João, ele declarou lá em Apocalipse, se você conseguisse ser fiel até a morte, você receberia a coroa da vida. Essa morte não é o final da vida, é daqueles dias. Nero está matando as pessoas, está jogando as pessoas nas covas dos leões, está jogando eles nas arenas, e é essas arenas que vão alcançar multidões com a morte de cristãos. É essa morte que João está declarando, ele está falando, a morte está tão perto, que olha, ser fiel até que ela chegue, mesmo que seja agora. Por isso eu falei sobre a graça que o Senhor Ele nos deu, e a gratidão que eu tenho sobre os fiéis que têm honrado ao Senhor nos dias de hoje. Porque passamos por uma pandemia que talvez essa morte não chegou até a tua casa, mas chegou na casa de muitos. Porém acredito que mesmo na casa de muitos, muitos permanecem fiéis.
E talvez por nem ter chegado na nossa casa, a gente está tão pequeno perto daqueles que já chegaram e que cresceram e que estão louvando ao Senhor mesmo com as perdas. E isso é muito sério, porque nós precisamos compreender. Devemos anunciar não a tragédia. Ah, mais 1000 morreu. Ah, mais um ali que era meu vizinho faleceu. Não, a gente precisa anunciar Cristo. A gente precisa anunciar que Cristo está entre nós e está nos colocando em lugares celestiais, a qual somos líderes, somos sacerdotes espirituais, para clamarmos, intercedermos por esse tempo, por esse momento. Por isso nós louvamos: eu já coloquei as minhas vestes brancas. Em Cristo, eu e você já estamos com as nossas vestes lavadas, porque pela misericórdia de Cristo, e só por Ele, nós estamos com as nossas vestes. Caso contrário, não. E isso é muito sério. E com as vestes brancas esperamos: Senhor, vem dançar, porque festa, bodas, casamento é sinônimo de festa. Festa é sinônimo de dança, de alegria, de festejar. Então em Mateus capítulo 22 a gente vai ver um pouquinho sobre isso. No versículo 1 em diante. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, enraiveceu, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial. E disse: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu e disse: então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto, ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ali ele chamou os bons e os maus. Muitos são chamados, mas poucos foram escolhidos. Jesus, ele se coloca como amigo de todos. Aqui o rei está dizendo assim: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E depois parece contraditório, porque o próprio rei vai dizer: leva ele para as trevas exteriores, porque não é para ele estar aqui. Sabe por quê? Porque todo ser humano, para Jesus, é um possível filho de Deus. Todos foram predestinados à cruz. Todos estão ligados à cruz. Se eles querem ir ou não, é por conta de cada um. Aqui o rei está dizendo amigo, e parece meio contraditório, que ele está dizendo assim: você está sem veste nupcial, então vai embora, você vai, soldados, leva embora, leva, porque ele vai para as trevas. Parece algo ruim, mal, mas não é, querido. Sabe por quê? Porque no casamento só pode ter o noivo, a noiva, a família do noivo, a família da noiva e os amigos. Ainda que os convidados estejam lá, precisam ser amigos. Mas existe dois tipos de amigos: o amigo que é do noivo e o noivo que não é amigo. Para o noivo, aquele homem era amigo. Meu amigo, você entrou aqui sem veste nupcial.
De alguma forma você entrou, mas não era para você estar aqui. Mas para aquele rapaz, para aquele homem, o noivo não era amigo dele, porque ele não se preparou para o dia da festa. Ele estava lá como um qualquer um que entrou naquele lugar. E isso é interessante. Quando o noivo voltar, ele vem buscar a igreja, como eu disse, as noivas, a noiva do Cordeiro. Ele não vem buscar somente você, ele vem buscar a noiva. Ele vem buscar uma família. Ele vem buscar a igreja. É coletivo. Não é só você. Ele vem buscar nós. E quando Jesus voltar, ele vem buscar a noiva para as bodas. A festa, a Bíblia diz aqui, nessa parábola do capítulo 22 de Mateus, que ela já está preparada. Ela já foi preparada. A festa já está preparada. E olha só, Deus tem uma lista de convidados que rejeitaram o convite. Imagina assim, o rei, ele fez uma festa, ele preparou as bodas, ele fez um jantar maravilhoso que duraria pelo menos 7 dias. Essa é a festa judaica, que até hoje. Então ele preparou todas as coisas, ele mandou o convite, mas os convidados rejeitaram. De alguma forma eles não quiseram, rejeitaram. Essa é a primeira coisa. A segunda é que aí Deus faz uma nova lista de convidados entre eles. A Bíblia diz, os bons e os maus. Espera aí, pastor, mas se ele fez uma lista, nessa lista estavam os bons e os maus, quando aquele jovem estava lá, era para ele ter entendido que era para ele estar com vestes diferenciadas, que era para ele estar com outras vestimentas para o ambiente onde ele se encontraria naquele exato momento. Na festa tinha alguém que não estava vestido de acordo e estava na festa, como eu disse, mas por causa das vestes não apropriadas, foi proibido a participação dele sobre as bodas. Sabe quem eram esses escolhidos, que eu disse no primeiro tópico aqui, dessa lista dos convidados que rejeitaram? Os judeus, aqueles que o Senhor escolheu, o povo adquirido por Deus, para que eles servissem de testemunha sobre as nações. Sabe aquele povo que nasceu em Abraão, que Deus foi lá para Abraão e disse, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te fazer uma nação, eu vou fazer de você o meu povo, e depois de você, você vai abençoar todas as famílias da terra. Sabe de Isaac, que vai vir depois, e Deus vai novamente fazer a sua aliança, e vai de novo cumprir o que ele disse para Abraão. Sabe de Jacó, aquele que a gente vê a todo instante tentando enganar, tentando burlar o sistema, tentando tomar a frente do irmão, dentro de um propósito claro. Sabe, é esse povo, é a partir desses. É de José que vai para o Egito e ficam 430 anos. É esse povo que vai sair, vai ficar 40 anos no deserto com Moisés, vai entrar com Josué e Caleb, vai entrar no momento de juízes, dos reis, o rei Saul, Davi, a história vem e a gente sabe, até chegar o Senhor Jesus Cristo. É esse povo que foi escolhido por Deus, que rejeitaram. E por eles terem rejeitado, o Senhor não tinha outra coisa a fazer, a não ser fazer uma nova lista. Eles não creram, e por isso perderam a oportunidade de entrar na festa, nas bodas. Aí ele sai e manda convidar aqueles que não faziam parte da primeira lista de convidados. Esse sou eu e você. Ele sai por todos os cantos, pegando todo mundo, os bons, os maus. Olha, você tem a oportunidade de ir para bodas. Só que assim, para entrar nas bodas, existem algumas coisas, e uma delas é a vestimenta. Por isso nós louvamos, eu já coloquei as minhas vestes brancas, porque sem ela não tem boda.
não tem festa. Aqui ele está falando dos gentios que não estavam na primeira lista, mas eles decidiram aceitar o convite para aproveitar a oportunidade da festa que já estava preparada e já estava pronta. Nós somos, a Bíblia diz, enxertados na oliveira. Fomos colocados nela. E aí hoje somos participantes. Sabe por quê? Porque a graça de Deus nos alcançou. Porque o amor de Deus nos alcançou. Esse texto diz respeito a isso. A festa das bodas. Mas olha só, nesse tempo em que a gente vive hoje, existem algumas coisas que a gente precisa entender e ser ensinado com essa parábola. Precisamos crescer. E a primeira lição é: o pai está preparando uma festa para o seu filho. E sabe qual é a boa notícia? Eu fui convidado. Você foi convidado. Nós fomos convidados. Essa é a melhor parte da festa, que nós fomos convidados. Até que ele venha nos levar para a festa, mas nós fomos convidados. Sabe de uma coisa? E eu tenho uma alegria muito grande no meu coração disso, e eu quero despertar isso no teu coração. Jesus, certa feita, ele vai mandar 70 discípulos, de 2 em 2. Eles vão retornar felizes da vida. Jesus, nós expulsamos demônios, enfermidades, curamos, libertamos, até os demônios nos sujeitam. E aí Jesus diz assim: não se alegrem por causa disso, mas alegrai-vos porque o nome de vocês está escrito nos céus. Porque de alguma forma vocês já fazem parte do reino dos céus sobre essa terra. Então sabe de uma coisa? Sabe qual é a alegria do meu coração hoje? Eu estou na lista. E eu quero que você entenda isso. Você também está na lista. Você foi convidado. Nós fomos convidados. Nós estamos na lista. Agora, o que eu e você vamos fazer para que essa lista, quando chegar na hora, nós possamos entrar, é outros 500. Aí vai ser o processo da nossa vida, de aperfeiçoamento, de maturidade, de santificação, de negar a si mesmo, de buscar cada vez mais o nome do Senhor. Então eu vou chegar naquela porta, e sabe de uma coisa? Quando eu chegar, eu acredito que Jesus vai estar assim, ó. Silas, entra, meu amigo, entra para a festa. Valdir, entra para a festa, entra para o gozo do meu Senhor. Essa é a maior alegria que eu tenho hoje, queridos. Pastor, amanhã é outro dia, queridos. Se o Senhor me levar hoje, amanhã a maior alegria vai ser amanhã, lá na glória. Mas hoje a minha alegria é que eu faço parte dessa segunda lista, e eu estou me preparando para essa festa, porque o grito está acontecendo hoje, o noivo está chegando, e se ele está chegando eu preciso me arrumar, eu preciso estar trajado com vestes nupciais, brancas, com a mancha do sangue de Jesus Cristo para limpar ela, para que eu tenha condição de entrar nas bodas. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que há uma condição para participar. Eu e você não podemos estar nos preparando com coisas inúteis da nossa vida para o dia de amanhã. Só pensar em nós, achando que o noivo já demorou e não se preocupar com mais nada. Achamos que estamos perdendo tempo a nos preparar, tendo uma vida inteira pela frente. Eu já ouvi tantos jovens dizer as mesmas palavras, e até nos dias de hoje: pastor, Silas, eu sou novo, tem tanta coisa para fazer, lá na frente eu me converto, eu venho para a igreja. Tantos que estão no nosso meio que diziam a mesma coisa, que nasceram dentro da casa do Senhor, que nasceram filhos de pai e mãe cristãos, e que na vida, um dia eu vou chegar lá, mas esse dia nunca chegava. Muitos ainda se encontram assim. Muitos estão esperando alguma tragédia, e nos dias de hoje nada melhor do que isso para voltar para Jesus. E se você ainda não voltou, deixa eu te falar uma coisa: volta rapidinho. Não é uma ameaça,
é uma oportunidade. Isso é uma coisa boa. Volta rapidinho para o Senhor. Volta porque Ele está de braços abertos. Porque as bodas ainda não aconteceram, mas elas estão preparadas. Há uma parábola que o Senhor ele fala sobre um homem. Ele era trabalhador e não há nenhum problema disso. Ele era um grande trabalhador. E através do seu grande trabalho, seu esforço, ele adquiriu vários celeiros, muitos celeiros. E a Bíblia diz que ele encheu esses celeiros de semente. Ele comprou o primeiro, encheu de semente. Comprou o segundo, encheu de semente. Comprou o terceiro, encheu de semente. O quarto, encheu de semente. Porque ele dizia assim: o meu futuro está garantido. Mas aí, a grande voz, o grito sempre vai chegar. E a Bíblia diz: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que você vai fazer com seus celeiros e com as suas sementes? Pastor, então a gente não precisa se preparar para nada? Tem que se preparar, queridos. A gente trabalha, a gente vive pelo nosso sustento, mas deixa eu te falar uma coisa: isso precisa ser secundário. Porque a primeira coisa é buscar o reino dos céus e a sua justiça. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a um ano. A gente não sabe. Mas de uma coisa eu sei: que o grito já está aí. E Ele está dizendo: o noivo está vindo. E se eu não me preparar hoje, talvez quando esse dia chegar eu não vou conseguir comprar no mercado o azeite que eu preciso. Muitos não estão nem aí, não estão se preocupando. Mas vai chegar o dia que o Senhor vai chegar e vai dizer: loucos, hoje te pedirão a tua alma e o que você vai fazer com seus celeiros e suas sementes. Eu não estou dizendo para você não viver. Eu não estou dizendo para você não se programar. Nós nos programamos, nossos sonhos continuam os mesmos. Daqui a uns anos a gente está na nossa casa própria, em nome de Jesus. Mas se o Senhor voltar hoje, melhor ainda, que aí a gente vai para a nossa casa eterna. Não é própria para ficar só sobre essa terra, é eterna. Mas enquanto isso não acontece, a gente continua vencendo, mas nos preparando para cada dia. Porque muitos não estão pensando nisso. Eu não preciso, eu ganho um bom salário, eu sou dono do meu negócio, minha saúde está bem, a minha família está bem. Estamos numa cidade boa que, graças a Deus, a pandemia não tem alcançado. Porém, temos tido as precauções devidas, claro. Mas entenda uma coisa: quando eu e você pensamos assim, que não precisamos de mais nada a não ser do nosso esforço e das nossas mãos fazendo coisas, nós estamos declarando que não precisamos da ajuda de Deus. Nós estamos declarando para o Senhor: Senhor, fica de lado, porque enquanto eu fizer, você não precisa vir. Para quando chegar o momento de problemas, ou dia mau, adversidade, aí eu te chamo, mas fica aí. É isso que a gente está dizendo. Se nós não buscamos o Senhor e nos preparamos para Ele, nós estamos dizendo isso para Ele: Senhor, eu sou autossuficiente, eu não preciso de você. Mas vai chegar um dia que o Senhor ele vai mostrar para você que você precisa dele, sim. E sabe o que é interessante? Eu louvo a Deus por aqueles que esperam no Senhor, que glorificam no Senhor. E Isaías 64, versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Nós esperamos no Senhor, ainda que as minhas mãos alcancem algo. Eu espero no Senhor que Ele fale comigo para que eu faça algo. Eu espero no Senhor para que Ele venha a mim e fale para mim aonde eu me tenho que desviar no meu caminho, da esquerda ou da direita. Então, Isaías está declarando aqui: desde a antiguidade sempre ouviu, sempre houve um Deus que sempre vai trabalhar para aqueles que o esperam. Deus está trabalhando por você, Deus tem cuidado de você. Então se prepare,
Porque as bodas estão chegando. O noivo está chegando. Quem vai participar da festa? Aqueles que entenderam e aceitaram a oportunidade do convite. Aqueles que entenderam e aceitaram o convite para suas próprias vidas e se prepararam para a festa. Deus não quer você fora da festa. Deus está na porta te convidando para a festa. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta e deixar eu entrar, eu vou entrar, vou cear com ele e ele vai cear comigo. Sabe o que é essa figura? É a figura de nós abrirmos o nosso coração e permitir que o Senhor ele entre e nos leve para as bodas. Para que nós venhamos a quebrar o nosso coração e abrir e permitir para que o Senhor ele venha fazer algo maravilhoso em nossas vidas. Então não perca tempo, volte para perto de Jesus. Hoje quando a gente começa a falar de pandemia, do Covid, isso é interessante. Nós estamos vendo algo que está acontecendo sobre todo mundo, todos os países. Todas as cidades, os municípios, o mundo inteiro tem sido acometido dessa pandemia. Mas olha que interessante. O que a morte está tentando fazer nesses dias com as pessoas? Através do Covid. Tirar o quê? O ar das pessoas. Tirar o fôlego de vida, o ar que nós respiramos. Essa doença, esse Covid, essa pandemia, ela tem tentado tirar o quê? Aquilo que Deus nos deu de graça, que era respirar o ar que o Senhor nos deu de graça. Consequentemente, se Ele quer tirar o ar que nós respiramos, Ele quer destruir o quê? Em primeiro lugar, os nossos pulmões. O diabo veio para matar, roubar, destruir. Ele vem de uma forma sincronizada. Ele não vem de uma vez e ele acaba com a gente. Não, ele não tem poder para isso. Porém, essa pandemia, ela tem alcançado o quê? O nosso ar que respiramos. Sabe o que Deus te deu em primeiro lugar quando o homem se tornou alma vivente? Deus, ele veio, pegou da terra, formou Adão. E sabe qual foi a primeira coisa que Deus deu ao homem? Não foi a terra, não foi o corpo dele. Foi algo dele, que foi o sopro de vida, que foi o ar que respiramos. E por consequência disso, qual foi o primeiro órgão do ser humano que começou a trabalhar? Vamos lá. Adão foi feito de terra, barro. Quando Deus soprou sobre as suas narinas, qual foi o primeiro órgão que começou a funcionar dentro do homem? Os pulmões. E hoje a pandemia vem destruir o quê? Os pulmões. Ele não quer matar você ali na esquina. A pandemia não. Ela não quer te matar atropelado. Isso aí é consequência de falhas humanas. Mas em específico, essa mortandade, ela veio para destruir o quê? O meu e o teu pulmão. E quando a gente olha isso, queridos, na área espiritual é o que tem acontecido em muitas casas e famílias. A pandemia tem colocado em primeiro lugar a falta de ar, de fôlego. Sabe o que é isso? É perder a certeza de que Deus ele cuida da gente. É não mais entender aquilo que Isaías disse, um Deus que trabalha por aqueles que esperam. Ele começa devagar. Ninguém consegue ver o ar. E é a falta dele que a gente não consegue ver que tem feito pessoas morrerem. Porque a falta dele, os pulmões se fecham, e aí eles entram em colapso, e aí eles param. E quando a gente olha, amados, é muito sério isso. Porque se a gente parar para pensar, é o pulmão que Deus fez mexer dentro da gente. Eu acredito que a partir dali, quando Eva foi tirada, a primeira coisa que vai se iniciar, e isso é natural, é natureza, quando nasce o primeiro ser dentro da barriga
de Eva, o primeiro órgão que nasce, isso é cientificamente falando, comprovado, é o coração. Não são os pulmões, é o coração. Depois de Eva. Mas quando Deus prepara Adão, Deus não fez um coração, Ele fez ele completo. Tinha o seu coração, mas o primeiro órgão que começou a funcionar foi seus pulmões, porque eles receberam o ar para que eles pudessem funcionar no corpo. E hoje a pandemia tenta tirar algo que é mais precioso da gente, porque o diabo já tirou o coração, o diabo já tirou a mente, o diabo já tirou o sentimental, o diabo já alcançou a alma, já está alcançando o corpo, já tirou a certeza e colocou a incerteza, a dificuldade. E aí quando nós olhamos, o que Deus está esperando que a gente venha fazer? Voltemos para Ele, voltemos a buscar o Senhor, porque Ele é digno de louvor, Ele é digno de honra, é digno de majestade, é digno de nós pararmos e celebrarmos uma ceia para Ele, é digno da gente glorificar o nome do Senhor, é digno, Ele é digno, Ele é digno. E aí quando nós olhamos para os dias de hoje, não é tão terrível assim, queridos. As pessoas estão falecendo, mas se você pensar que isso vai acabar com a tua vida, deixa eu te falar uma coisa, você já está desistindo de algo que Deus colocou para a tua vida, que é se tornar o sacerdote nessa terra. Governe a terra, Deus disse para Adão, e a gente está largando ela. Deus está dando a oportunidade de a gente voltar a governar a nossa terra e tudo que habita nela. O pulmão é algo precioso para as nossas vidas hoje. Algo ao ponto da gente ter que ir para um hospital e ser entubado para que ele funcione. E Deus está falando para a gente assim: eu estou chegando, se prepare. Sabe aquela palavra que teve para as crianças do vergão da porta de Moisés, para sair do Egito na 10ª praga? Eles estavam se preparando para o dia da morte, ou à noite, porque passou a noite inteira. E eles passaram a noite inteira celebrando, festejando, até que a manhã chegasse. Ninguém dormiu, porque eles tinham que comer aqueles animais ali oferecidos para Deus até o último. Não poderia sobrar nada na terra do Egito. E se sobrasse alguma coisa, quando Deus tivesse falado para eles, vão correr embora, eles tinham que jogar no fogo. Então Deus, Ele espera que eu e você venhamos a celebrar, a fazer festa. E aí nós estamos talvez não festejando, mas diante de um caos de morte, estamos velando a humanidade, quando era para nós estarmos fortalecendo a sociedade. A gente está fazendo parte daqueles que morreram e estamos no cemitério. Muitos estão diante da cerimônia fúnebre, e ali, como todos estão chorando, como todos estão se lamentando, como todos estão ali olhando para um cadáver que não mais está aqui, em vez de um ao outro abraçar e fortalecer, dizer: o Senhor, Ele vai permanecer com a gente, se foi sim, se foi. E aí existe o tempo do choro, do velório, e a Bíblia fala sobre isso, de você velar as pessoas. Os judeus velam durante 7 dias, terminou isso, vamos sacudir a poeira, vamos para frente. Davi passou por esse lamento com seu filho morto. Deus chega para ele e fala: vamos lá, chega, acabou, agora vamos tomar de novo as forças e vamos para frente, que você tem muita coisa para fazer. Amados, não é tempo de lamentar, é tempo da gente orar, é tempo da gente declarar sobre a nossa nação a vida e vida com abundância, é declarar que o Senhor, Ele é fiel sobre as nossas vidas. A morte não tem poder sobre nós. Paulo, ele disse isso, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, olha o que diz o versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Sabe quando a morte vai ser vencida? Quando esse corpo seu aí não ser mais corruptível, ele se tornar incorruptível. Sabe como?
você se tornando espiritual em Deus. Você nascendo de novo em Cristo, você vivendo o reino dos céus sobre essa terra. É você declarando sobre essa terra o reino dos céus aqui. Seja feita, Senhor, a tua vontade assim na terra como é no céu. Então eu vivo aqui não com um corpo corruptível, mas como um corpo eterno. Porque quando tudo isso acabar, a minha eternidade ainda está pegando fogo. Então, reverta o seu corpo corruptível ao incorruptível. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você não consegue entender isso não. Eu estou falando das coisas naturais, você não entende, então o que eu vou falar do espiritual, você não vai entender nada. Você só pode herdar o reino do céu se você nascer de novo. E para você viver ele, entrar nele, você precisa morrer, nascer de novo, da água e do Espírito. Era isso que Jesus ele estava dizendo. A morte só vai ser tragada quando nós entendermos e nos tornarmos espirituais. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu queria chamar aqui em cima o ministério de louvor, que a gente já vai estar finalizando. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo da gente olhar para a morte, queridos, que está acontecendo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E aí eu volto lá para trás. A minha vitória está no Senhor, porque tragada foi a morte pela vitória. Sabe a vitória de quem? De Cristo. A vitória em que Cristo venceu a morte e que nos deu a vida eterna. Quando nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus. E quando nos tornamos filhos de Deus, isso aqui vai passar. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Espírito que habita dentro de você e que tem tido comunhão com o Espírito Santo de Deus, é esse que vai voltar para Deus, é esse que vai voltar para o Pai, porque as bodas estão preparadas. E vai chegar o dia que o noivo está vindo, e o grito é: o noivo está vindo. Prepare as tuas vestes, que elas estejam brancas como a neve, para que eu e você possamos celebrar ao Senhor.